Bom, eu sou geólogo de formação e fiz o meu mestrado no INPE e tenho duas teses a nível de doutorado, mas não tenho título, né? Uma delas é muito interessante, que foi um trabalho feito em cima do Monte Fuji, isso lá em 1986, em que nós usamos a água do Monte Fuji para fazer a radiometria, a medida radiométrica. E nós conseguimos fazer em 2 períodos, porque nós chegamos no final da primavera e o início do inverno. Então nós medimos a radiometria da água quando estava sem neve, ou seja, a água só saía do vulcão, e outra vez com neve, com a neve não derretendo. E aí a gente descobriu que tinha uma água diferente da outra, que a gente não sabia explicar porque Aí levou-se lá para um laboratório e viu que a água que saiu da neve tinha uma quantidade de radioatividade advinda de atividades das usinas. Naquela época lá foi um resultado interessante, eles depois continuaram com a pesquisa lá. E a outra foi uma brincadeira que eu fiz quando estudei na ESG, digamos assim, o embasamento de se criar uma agência espacial sul-americana. Então, o que seria essa agência espacial, em cima do que a gente iria criar, quais seriam as instituições que iriam participar. E eu descobri um negócio interessante. Em 1999, quando eu escrevi esse treco, nós estávamos pelo menos 20 anos na frente de quando eles fundaram a Agência Espacial Europeia, em 1956 ou 55. Né? A NASA começou a crescer, quer dizer, agora são a bibliografia que eu... A NASA começou a crescer tanto que os europeus se viram completamente perdidos na área. Então eles pegaram um velho centro de lançamento de bomba dentro da Alemanha, que era coisa aí, parece que era do Hitler o negócio, com alguma coisa de microsatélite, que estavam pensando em satélite lá, uma mistura de inglês com italiano e tal, com físicos, e aí criaram a tal da agência espacial para dizer que tinha também uma agência espacial europeia para fazer frente à agência espacial americana. Quando eu escrevi esse treco, nós tínhamos muito mais possibilidade de ter uma agência espacial sul-americana naquela data do que os europeus tiveram na época. Então, eu ia falar um pouco das origens. Eu acho que como a coisa começou, né? A coisa começou o seguinte: a família tinha mania de fazer piquenique. Lajado é várzea, você tem a serra, depois vem a várzea e Lajado fica bem na várzea. Então, Lajado enche d'água todo ano, basta chover demais, fica tudo debaixo d'água. E era uma época, uma cidade muito calor. Então, o que o pai e a mãe faziam para tirar a gente do calor? Não tinha ar-condicionado, não tinha nada, nós íamos para o rio fazer piquenique. E esse rio fica exatamente no sopé de uma serra, e na várzea eu ficava olhando aquilo e achando aquilo bacana. E aí eu fui levando aquilo comigo e fui tentar saber, no final, que profissão poderia estar mais próximo dessa questão da várzea com a montanha, etc. Eu descobri a geologia. Eu comecei a ler sobre geologia. E uma coisa que me deixou fascinado na geologia foi os iluministas de Edimburgo, um carinha chamado James Hutton. O James Hutton, ele também tinha essa mania de sair campo afora, de bater pedra. O pai do Darwin ia junto. Tem mais uns 2 ou 3 iluministas lá que iam junto com ele. No sábado e domingo, durante a semana, ficavam trabalhando no que eles coletavam. No final de semana, eles iam visitar vários lugares. Naquela época, a Terra era para ter 6.600 anos, era uma lei oficial na Inglaterra, feita por um pastor daquela igreja do Henrique VIII, como é que chama aquela igreja lá? Anglicana. Era uma lei feita por um pastor anglicano, dizendo que, de acordo com a Bíblia, com o tempo de subida do mar, descida do dilúvio, etc., a Terra tinha 6.600 anos. Aí vinha o problema. Naquela época já se falava em evolução. Como é que você ia sair do macaco, se for o caso, para chegar até o homem em 6.060 anos? Mas nem que Cristo ajude, não é verdade? Mas não tem jeito. Mas eles estavam pensando assim, mas eles podiam ser presos. Né? A mesma coisa, o astrônomo do grupo falava assim: pois é, será que eu posso criar um sol em 6.600 anos? Eu estou achando meio complicado essa história. Aí um dia o James Hutton chamou eles: eu vou levar vocês para um lugar aqui que eu acho que vai ajudar vocês. O lugar fica na beira do mar, na região norte da Irlanda. Acho que é Irlanda. Bom, não faz o caso. É uma zona, inclusive tem vários filmes feitos ali. Ali é o seguinte: você tem um baita de um afloramento, deve ter uns 200 metros de afloramento. E lá no meio do afloramento, você tem sequências horizontais calcárias. Embaixo,
Você tem arenito vermelho, tipicamente deserto. Aí ele perguntou, como é que vocês me explicam isso aqui? Como é que em cima de arenito vermelho do deserto do Saara, você tem calcário igualzinho esse calcário do mar com as conchas que estão aqui? Não é possível que isso seja feito em 6.600 anos. Como é que eu vou transformar o deserto em oceano nesse período? Não, é uma outra história. Vamos ver que história é essa. Aí começaram. Quanto é que deposita um centímetro de areia? Quanto é que deposita um centímetro de calcário? Como é que vai formar um peixe lá no meio do calcário? Aí ele chegou numa fantástica e ainda pequena idade de 800 milhões de anos. Aí os astrônomos adoraram, porque agora o Sol podia ser feito em 800 milhões de anos, não podia ser feito em 6.000 anos, não é verdade? Se estavam pensando em evolução, aí fazer uma evolução de um mísero animal que estava dentro do mar para chegar até a vida complexa que somos nós, 800 milhões. Então ele desatou, na verdade ele desatou dois grandes segmentos científicos da maior importância, que é a astronomia e a evolução. Aí não teve jeito, né? Eu fui comprar um martelo, fui fazer vestibular de geologia, eram 300 candidatos para 30 vagas, e eu tinha feito todo o meu curso lá no interior de Lajeado, que respeito enormemente, mas não tinha nenhuma formação daquelas escolas espetaculares que tinha em Porto Alegre. Então eu fiz o primeiro ano, eu rodei. Fiz o segundo vestibular, eu rodei. E o pai já estava pronto, o pai estava com um big do hotel lá em Lajeado. Eu não precisava ser geólogo, podia ser hoteleiro, ia estar rico. Hoje, certamente rico. Né? E aí chegou na terceira vez, o pai falou, não, rapaz, tu não é para ser hoteleiro, não. Tem que estudar, tem que seguir tua vida. E aí eu vim e fui convidado pelo Dr. Mendonça para fazer o pós-graduação lá no INPE, e aí me tornei um geólogo espacial, Space Geology. O que eu gosto de fazer, que eu brinco mesmo de fazer, é estudar meteorito e estudar cicatrizes de grandes impactos de meteorito no terreno na nossa Terra. Pronto, é isso.